Olá, amigos da JPTV, portal JP News, e também da nossa RPM Rádio, que é transmitido ao vivo aqui o programa Estúdio Aberto. Ao meu lado a Clarice de Almeida. Tudo bem, Clarice Almeida? Tudo bom, Clarice? Bom dia, Adriano. Tudo bem? Bom dia, Clarice. Trazendo as notícias aqui que são destaques do portal JP News, várias notícias. Tivemos aí o Fórum da Qualidade, que teve abertura oficial ontem à noite, né? Isso mesmo, Adriano. Foi um evento bastante importante, digamos assim, para a comunidade empresarial aqui de Montenegro. Cerca de 300 pessoas participaram da primeira noite do Fórum, que esse ano acontece aqui no Teatro Roberto Ataíde Cardona, e que ontem recebeu o renomado palestrante professor Heinz, que veio falar sobre motivação. E foi bastante interessante a palestra dele, ele que já chegou animando o pessoal, né? A noite estava fria, ele fez uma espécie de aquecimento musicado lá, né? Convidou as pessoas a se moverem. Foi bastante interessante. Ele que diz que a motivação é tudo, né? Que a própria palavra já diz, você precisa de um motivo para praticar a ação. Claro. Então, para que uma empresa tenha sucesso, é preciso que tenha profissionais motivados e que pessoas que estejam no local certo, que é preciso averiguar o perfil, né? Enfim, é preciso fazer uma série de avaliação do profissional que irá compor a sua empresa, né? Para que essa tenha desenvolvimento. O Fórum chega à sua 20ª edição esse ano, né? É um evento que já se consolidou aqui no município e que, conforme o presidente da ACI veio para ficar, terá continuidade e a expectativa é de que cresça cada vez mais. Hoje à noite, então, acontece a segunda noite de palestras, que terá como convidado o presidente da Ecocitrus, o Fábio José Sven. Certo. Ele que vai falar sobre os 20 anos da empresa, né, sobre suas práticas de economia solidária, enfim, sobre tudo que permeia, né, a administração da Ecocitrus e que tem dado desenvolvimento, dado resultado para a empresa. Ainda há ingressos para essa noite, o pessoal que estiver nos assistindo, nos ouvindo, podem entrar em contato com a associação comercial ou adquirir o ingresso lá mesmo na hora do evento, que começa hoje às 7h30 da noite, assim como ocorreu ontem. Muito bem, Clarice. Olha só, nessa segunda-feira, dia 18, o Instituto Zero Acidente, juntamente com a Prefeitura de Montenegro, promoveu a abertura da Semana do Zero Acidente. Essa instituição existe já há 10 anos, né? E o dia do Zero Acidente é comemorado no mês de setembro, né? Na verdade é agora no mês de agosto, no dia 21, na próxima quinta-feira. Perfeito, 21 de agosto. Esse projeto de lei, né, que foi instituído na época do nosso atual prefeito Paulo Azeredo como deputado estadual, né? Foi ele que fez toda a movimentação para que existisse esse dia, né? Que serve para reflexão e para orientação também das pessoas que utilizam o trânsito, né? Não são apenas os motoristas, mas os ciclistas, os pedestres, enfim. Toda a sociedade acaba se envolvendo com as questões de trânsito, né? Seja ao atravessar a rua, seja ao conduzir um veículo. Então, no dia de ontem, foram feitas 3 palestras no Espaço Vida Unimed. Contou com a participação do presidente do Instituto, com uma professora, a professora Silvana, que desenvolve um projeto educacional com joguinhos para as crianças, e também com a participação do nosso diretor de trânsito aqui do município, Coronel Edar Borges. Todos eles falaram da importância da inclusão da educação para o trânsito já nas séries iniciais, né? Já no ensino fundamental, trabalhar essa questão com a criança, porque só assim eles acreditam que vai ser possível mudar a cultura do país, né? Já que a maioria das pessoas já adquiriu vícios, é difícil de mudar isso, né? Mas não é impossível, porque eles também acreditam que no momento em que a criança tem o conhecimento, ela vai passar a cobrar do pai. Pai, coloca o cinto de segurança, anda mais devagar, cuidado com o pedestre, enfim. Eles acreditam que essa mudança é possível, embora ainda em 10 anos de trabalho o resultado notado tenha sido pequeno, né? Mas a ideia é essa, é estimular para que a educação comece desde cedo e que siga até o ensino superior.
Ontem as palestras foram até cerca de 4h30 da tarde. Hoje, então, é a vez das escolas municipais, estaduais e particulares aqui do município receberem palestras e orientações, assim como amanhã. E na quinta-feira, fechando então as atividades, acontece uma ação na Praça Rui Barbosa, onde diversas entidades aqui do município vão estar presentes também, fazendo uma grande festa e chamando a atenção para as pessoas para que tenham esse cuidado, né? Porque o trânsito representa a vida, né? Chama a atenção, inclusive o slogan desse ano da campanha, ele traz uma imagem de uma família dentro de um carro, e aí, se não me engano, a frase é assim, ó: à sua frente um caminho, e atrás de você o que te motiva a viver. E aí aparecem as 3 crianças, né, os filhos do motorista. Então, é um alerta também para que as pessoas valorizem mais sua vida, né, cuidando da forma como estão dirigindo. Muito bem, mudanças no primeiro escalão da Prefeitura Municipal de Montenegro. Ontem o Paulo Azeredo, prefeito municipal, apresentou aí 2 novos secretários. Um, na verdade, foi remanejado, né? Exatamente, Adriano. Segundo o prefeito, essa mudança foi necessária devido ao período de férias do secretário de obras, né? E como o Juan Rocha, que até então ocupava o cargo de secretário de habitação, tem alguns conhecimentos envolvendo alguns projetos e obras do município, o prefeito optou por, ao invés de colocar uma pessoa que estivesse por fora do assunto, né, colocar então o Juan Rocha na Secretaria Municipal de Obras Públicas. Desculpe. E ele precisava de alguém para colocar então na Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania, e optou pelo radialista Jalvi Machado, por acreditar também que ele tem plenas condições de desenvolver o cargo, né, durante esse período. O prefeito diz que é temporário, mas caso haja necessidade, o quadro está consolidado e poderá ser mantido assim, até porque ambos têm, segundo o prefeito, os requisitos necessários para desenvolver um bom trabalho lá em ambas as secretarias. Uma outra mudança que houve também foi na Secretaria da Fazenda, de um outro funcionário que também tirou férias, e no seu lugar, então, assumiu Thales Ferreira, que até então era da assessoria de comunicação da prefeitura. Essas mudanças, como a gente falou, podem ser desfeitas a qualquer momento, né? Assim que as pessoas voltem de suas férias. Mas existe uma especulação porque o secretário de obras, Wagner Coutinho, ele está próximo a se aposentar, então não se sabe ainda se vai ser nesse período, o próprio prefeito não soube informar, mas há essa possibilidade, então, da aposentadoria do Wagner, e com isso o Juan poderia ficar na Secretaria de Obras. E assim o Jalvi também, né? Inclusive, o Jalvi esclareceu que durante a sua estadia lá na Secretaria, né, durante a titularidade da pasta, ele vai fazer algumas mudanças no seu programa de rádio, né? Até porque é em pleno horário de expediente. Então, ele informou que se afastou da direção da rádio, que isso não teria nenhum problema, segundo ele, mas que ele optou por se afastar. Agora, o programa segue, só que vai ser feito de uma forma diferente, que ele ainda está estudando. Provavelmente seja gravado uma parte à noite e durante o dia seja apresentado apenas um pedaço, né? E tem a questão também agora do horário eleitoral, que ele diz que já seria necessário fazer modificações e agora, então, vai mudar um pouco mais ainda. Muito bem, frigorífico Renner. Comunidade se mostra dividida sobre a possibilidade de demolição do prédio. Foi uma entrevista que fizemos no final de semana com algumas pessoas que circulam aí a área do frigorífico Renner, e já noticiamos na semana passada, porque após a notificação, o Estado terá 5 dias para apresentar um plano de demolição. Adriano, essa questão é complicada. Até como alguns entrevistados falaram, né? Algumas pessoas duvidam ainda que o prédio vai ser implodido, né? Porque há anos se fala nesse assunto, saem decisões daqui, aí a justiça recorre dali, enfim. E é uma situação bastante complicada mesmo, mas o próprio promotor de justiça aqui do município relatou para nós que acredita que agora não tem mais volta, que agora realmente, né, não vai adiantar o
o governo recorrer, que a demolição será necessária, né? Porque já está oferecendo riscos às pessoas que passam por ali, né? Por ser próximo a uma via pública também. Claro que algumas pessoas gostariam que a estrutura continuasse ali, é bonito, faz parte da paisagem e tal. Mas é preciso avaliar o risco que isso representa, né? Eu vi uma entrevista na semana passada, onde um morador leigo, assim como eu, né, disse que seria possível recuperar, que a estrutura está ótima. Poxa, ótima ela não está. A gente consegue ver a olho nu, mesmo quem não entende muito bem, que a estrutura está bastante comprometida. Claro que é de desejo que o prédio fosse mantido e tal, mas não dá para se afirmar que está em ótimas condições. E se especialistas já disseram que está em plena iminência de desmoronar, então a gente tem que acatar o que foi determinado pela Justiça. Muito bem, Clarice, segue aqui o nosso estúdio aberto. Lembrando que ontem foi lido o relatório final aí com mais de 15 páginas da CPI do vídeo monitoramento, onde a CPI apontou aí o caso de improbidade, mais uma improbidade administrativa, segundo essa segunda CPI. Na primeira já havia esse apontamento e os membros da CPI, que teve o presidente Márcio Miller e o relator Gustavo Zanata, chegaram a essa conclusão, né, Clarice? Adriano, os principais pontos, assim, os principais problemas que levaram ao desfecho dessa CPI é que o contrato não foi revogado, não foi cancelado da forma que segundo os avaliadores da CPI, deveria ter sido, né? E também os riscos em que a cidade foi exposta por não ter esse sistema de vídeo monitoramento. Durante o depoimento do pessoal da Brigada Militar, os relatores da CPI observaram que alguns crimes, né, alguns furtos, roubos, depredações aqui na cidade poderiam ser evitadas ou poderiam ter sido reconhecidos os meliantes, né, e punidos se existisse esse sistema de vídeo monitoramento. Então, esses foram dois dos principais problemas, né, apontados na CPI que levaram a essas acusações contra o prefeito Paulo Azeredo. O relatório agora vai ser avaliado durante a sessão, né, vai à votação. Caso aprovado, segue para o Ministério Público e aí volta também àquela situação que já existe, né, envolvendo a outra CPI, a CPI do lixo. O aguardo de que alguém peça o impeachment do prefeito. O prefeito falou ontem que não ia se manifestar sobre o caso, porque ainda não tinha tido acesso ao relatório e que era preciso analisá-lo para poder falar qualquer coisa e para tomar alguma providência, né? Então, a gente acredita que hoje ele deva estar se inteirando do assunto e deve convocar uma coletiva a qualquer momento para falar sobre isso. Muito bem, Clarice. O vereador Marcos Guellen retoma o projeto que prevê proibição de imagens em certos locais da cidade, né? Esse projeto já foi no ano passado apresentado e não houve uma aprovação, não houve, segundo o vereador Marcos Guellen, um entendimento da proposta, né, por parte dos demais vereadores, né, Clarice? Exatamente, Adriano. Ele deixa claro que o que ele quer não é acabar com anúncios de lingerie ou coisas do gênero. O que ele quer acabar é com aquelas imagens obscenas, digamos assim, imagens pornográficas que a gente observa em alguns pontos aqui, como motéis, casas de prostituição, enfim, casais se agarrando ou o bumbum da mulher todo exposto, né? Ele acredita que isso gera uma poluição visual e que também de uma certa forma atinge as crianças, né? Atinge o estatuto da criança e do adolescente, porque é uma pornografia que está de forma livre, né, na sociedade. Então ele espera agora, né, que o projeto tenha uma boa avaliação e que quando for encaminhado para votação, que dessa vez os colegas colaborem e aprovem essa ideia que ele vem trabalhando já há bastante tempo, né? Muito bem, Clarice, agora chegou a hora de falarmos de esporte. Para quem ouve a gente ao vivo, são 11 horas e 45 minutos dessa terça-feira, de sol aqui em Montenegro. Dunga convoca a seleção brasileira com 12 novidades. Vamos rapidamente à lista dos convocados. Os goleiros Jefferson do Botafogo, Rafael Cabral do Napoli, laterais Maicon da Roma, Filipe Luiz do Chelsea, Alexandro do Porto, Danilo do Porto, zagueiros Davi Luiz do PSG, Marquinhos do PSG, Gil do Corinthians, Miranda do Atlético de Madrid,
Também os meias, Luiz Gustavo do Wolfsburg, também o Elias do Corinthians, Fernandinho do Manchester City, Ramires do Chelsea, Everton Ribeiro do Cruzeiro, Oscar do Chelsea, Felipe Coutinho do Liverpool e William do Chelsea. Também atacantes, Neymar do Barcelona, Diego Tardelli do Atlético Mineiro, Hulk do Zenit, Ricardo Goulart do Cruzeiro. Havia uma expectativa muito grande sobre essa primeira convocação e muitas novidades estão por aí, né, Clarice? Também lembrando que no Inter, né, o Inter joga quarta-feira contra o São Paulo e busca a liderança do Brasileirão, e no Grêmio o Werley, zagueiro, pode deixar o clube no final do mês. No último final de semana o cenário da dupla Grenal mudou um pouco, né? E a gente espera que se mantenha assim. O Grêmio ganhando e o Inter, Deus sei que sabe. O Inter ganhou também no final de semana do Goiás e agora joga nessa quarta-feira contra o São Paulo. Bom, a gente continua com mais informações aqui do Estúdio Aberto, né? O Estúdio Aberto sempre trazendo as notícias importantes aí do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo. Agora a gente sai do esporte, voltamos para a política de Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação. O vereador Roberto Bratz insinua que Renato Grandes tem mente psicopata. Ele esteve aí na última sessão da Câmara com o livro, né, Mentes Perigosas, né? Fez uma alusão aí ao presidente da casa, Renato Grandes. Adriano, a gente tem o vídeo, inclusive, vale a pena dar uma olhada. Está disponível já na JPTV, no nosso portal, JP News. E a gente grava toda quinta-feira, a gente grava a sessão, né? E posteriormente disponibiliza, então, para os internautas. E o texto é interessante, mas vale a pena ver a forma, né? A troca de olhares entre os vereadores durante essa situação. O vereador Roberto Bratz diz que o presidente da Câmara age com arrogância, com um certo desprezo e que ignora, né, o sentimento de certas pessoas. Ele mencionou isso porque ele disse que se sentiu ofendido pela forma como foi tratado, enfim, e também usou muito a questão da escola da Vila Esperança, né, que apresentou problemas estruturais e, segundo ele, o Renato Grandes, então, como diretor de educação, não retirou as crianças, os funcionários do local, o que mostra que ele tem uma certa frieza em relação ao seu próximo. O Roberto questionou, né, será que se fosse um filho do Renato, estaria lá estudando naquela escola que oferecia risco? Então foi bastante tensa, né, a sessão nesse momento. E o vereador Renato, por sua vez, ficou bastante irritado. A gente percebe na gravação até pela coloração, ele ficou vermelho, né? Não se sabe se vermelho de raiva, como dizem, né? Ele disse que não ia entrar em detalhes, mas que não tinha gostado nem um pouco dos comentários do colega e que iria encaminhar, então, um pedido de avaliação de conduta, né, à Câmara, porque não concorda com a forma pela qual o colega se manifestou a seu respeito. Também uma coisa que chamou atenção, um depoimento do vereador Renato Grandes, que ele disse que ninguém fez mais pela educação nesse município do que ele, né? Exatamente. E uma outra situação também, além dessa, é que, segundo o Renato, numa sessão anterior, o Roberto teria dito que o que estava acontecendo na Câmara era uma palhaçada. Isso se referindo à obstrução, né, da votação dos projetos, porque o PROMAD não havia sido enviado e os vereadores então tinham optado por fazer isso, né, por obstruir algumas votações até que o projeto fosse encaminhado. Então, por essa situação, o Roberto Bratz teria dito que o que estava acontecendo era uma palhaçada e o Renato se sentiu ofendido, disse que foi uma ofensa à Casa Legislativa, que é um local sério. E então isso também faria parte do relatório pedindo a avaliação de conduta do vereador Roberto Bratz. Ok, esse assunto ainda vai render muito, né? Com certeza. Bom, o portal JP News informa, agora são 11 horas e 50 minutos para quem ouve a gente ao vivo. Ionise Schiller participa do programa Entrevista na Beira do Rio e destaca momentos do passado. A ex-primeira-dama e esposa do já falecido Adolfo Schiller Neto trouxe várias informações aqui importantes nessa entrevista, falou sobre a participação dos filhos, todos eles no esporte, no vôlei
no futebol. E também lembrou a passagem do esposo, Schiller Neto, pelo FAI, né, que é a Fundação de Assistência ao Estudante, em Brasília. Ele que na época foi convidado pelo ministro da Educação, Carlos Alberto Chiarelli. E segundo Eunice, né, houve uma questão aí que envolveu o Chiarelli, que acabou respingando no seu esposo, e que isso marcou muito a vida de Schiller Neto, e que inclusive na sua doença. Segundo ela, esse fator acabou agravando a doença, que o Schiller Neto, que mais tarde acabou falecendo. Então a entrevista completa está aqui no portal JP News. Também os vídeos já estão disponíveis para quem quiser assistir, né, Clarice? Exatamente, sempre belas entrevistas, né, Adriano? Vale a pena conferir. Muito bem, o portal JP News estão trazendo já a matéria em texto e a matéria em vídeo também desse nosso programa, que é um dos programas aqui da grade de programação da nossa JPTV. Bom, o ProERD formou aí 23 novos policiais militares que participarão das atividades desse programa, que é um programa muito bacana, que coloca na cabeça das crianças e adolescentes que não devem ter contato nenhum com as drogas. Exatamente. E além disso, né, dão dicas de como fazer suas escolhas, né? Dão dicas de como ter uma vida mais saudável também nesse sentido, né? De fazer boas escolhas, de praticar esportes, enfim. O ProERD, que em 2014 já formou, desde sua existência, né? Desde 2008, se não me engano, agora em 2014 formou 1 milhão de crianças e adolescentes aqui no Rio Grande do Sul, e que pretende ir além, né? Através da capacitação desses novos instrutores aqui no Vale do Caí. 24 escolas participam desse programa, e a intenção é ampliar esse número, né, já que agora então se tem novos instrutores. Muito bem. Selma Valauer e Getúlio Vargas, as ruas, né, receberão asfaltamento. Aqui diz aqui o portal JP News, o custo para a pavimentação das ruas Selma Valauer e Ernesto Zittloff no valor de R$1.360.000, com a contrapartida de R$271.000 da Prefeitura de Montenegro. Já o recurso para a pavimentação da rua Getúlio Vargas é de R$1.260.000, com a contrapartida de R$242.000. As obras vão qualificar as vias urbanas e as melhorias reverterão em ganho para toda a comunidade local e de municípios vizinhos, auxiliando o escoamento da produção. Essa é uma outra questão semelhante à do frigorífico Renner, né? Há anos se fala na pavimentação de ambas essas vias, e até agora nada, né? Tomara que agora seja para valer. Eu lembro que há 3 anos, eu acredito, eu inclusive estive fazendo matéria, conversando com os moradores, né? Sobre a expectativa deles que reclamam muito da poeira. No verão é muito forte a poeira, e no inverno acaba gerando barro, né? Então é bem complicada a situação de quem mora ali, inclusive pessoas que têm problemas respiratórios, né, causados pelo pó. Cada vez que passa um caminhão é muito complicado o jeito que fica a casa dos moradores daquela região. Bom, Clarice, começou hoje oficialmente a campanha eleitoral no rádio e na televisão, e aqui o portal do Globo, na cartolinha Eleições 2014, informa que no rádio PT e PSDB pegam carona nos ideais de Eduardo Campos. Campanhas dos 3 principais candidatos à presidência da República reservaram parte do tempo para elogiar a biografia e os ideais do presidenciável, que acabou morrendo na quarta-feira passada. Só assim para os políticos falarem bem um dos outros, né? Depois do falecimento. Né? Bom, está praticamente confirmada a presença de Marina Silva, né, como candidata no lugar de Eduardo Campos, já que o último apontamento, a última pesquisa feita pelo Datafolha, apontou que ela venceria Dilma Rousseff no segundo turno, caso fosse para lá mesmo, né? Então o PSB deve confirmar a presença dela. Estão tentando ainda convencer a esposa do falecido Eduardo Campos, a viúva, né, a ser a candidata a vice, mas ela não está muito disposta. Aí vem a questão da preparação, né? De conhecer o currículo dela, que experiência ela tem com política, o que ela sabe, né? Ainda mais no momento de fragilidade emocional que encontra agora, né? E isso pode pesar muito. Mas o cenário que se molda, né, diz que a gente vai ter muita surpresa aí pela frente
até o desfecho dessa eleição, né? Que outubro chegue logo, já estou curiosa. Tá certo. Bom, Clarice, o DTG, a Caça Negra, comemora a participação no Juvenarte, né? A invernada juvenil da entidade esteve participando do Juvenarte, que é um dos eventos mais importantes, né? E o DTG de Montenegro esteve representando a 15ª região tradicionalista. Isso mesmo, foi a única entidade que representou a 15ª, né? Então eles têm muito orgulho disso. E eram 94 participantes, eles ficaram em 50ª colocação, mas isso não foi motivo para lamentações, ao contrário. Eles comemoraram o fato de terem ficado lá 2 dias, de terem participado de várias apresentações, terem mostrado o seu trabalho fruto de meses de ensaio, né? Homenagearam o Paixão Cortes, né? Todos os meninos caracterizados como o Paixão Cortes e um boneco também simbolizando ele. Ficou bem interessante a coreografia. Quem quiser acompanhar a matéria em vídeo também já está disponível no nosso portal. E para eles esse momento foi de aprendizado. Eles acreditam que, a partir do que viveram lá, vão estar mais preparados para a participação num próximo evento, né? Que eles esperam que seja no próximo ano, já em 2015, mas que vai depender também da seleção, né, que acontece. Eles precisam participar de rodeios, serem classificados nesses rodeios para poder chegar até o Juvenarte. Mas a expectativa deles é grande, assim como a alegria também em terem participado. Muito bem, olha só, Maratá agora faz parte do hall das cidades famosas, porque foi aí cenário de um filme que foi apresentado no festival, um curta, né? No Festival de Cinema de Gramado, né? Exatamente, o filme Domingo de Marta, vencedor de 6 prêmios lá em Gramado, né? Durante o segundo final de semana do festival, foi gravado então no interior ali de Maratá, o que é motivo de orgulho para toda a comunidade, né? Eles que estão planejando, inclusive, fazer uma exibição ao ar livre, né? Para que todas as pessoas possam conferir esse trabalho, que para eles ainda é surpresa, é novidade, porque ninguém viu o filme, não existe material na internet. Então tá todo mundo curioso, querendo saber como é que vai ser, quando vai ser, né? Para continuar festejando. Quem ganhou o prêmio foi a equipe de filmagens, mas a cidade toda está comemorando, porque isso vai contribuir também para o desenvolvimento do turismo, né? As pessoas que forem até o município vão ter mais uma alternativa de rota turística até chegar a essa residência. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Obrigado pela participação. Bom dia. Ok, voltamos amanhã com mais um Estúdio Aberto. Até mais, pessoal.